Fala, traders! Vamos para mais um diário de trades. Último dia da semana, sexta-feira, dia 11/7. Bora para a leitura. Mais um pouco de price action e análise gráfica. Hoje, infelizmente, acabei sendo estopado. É aquele dia que o trader não mostra, né? Gosta de esconder, mas faz parte. Tem dia que a gente não vai operar bem. Infelizmente eu tô, felizmente, né, tô flexibilizando o meu operacional, tô fazendo mais operações e aí aparece os dias que a gente vai acabar operando mal, vai acabar virando a mão, não dá um tempo entre uma operação e outra e acaba fazendo operações ruins, né, aquele trade que é chamado de trade emocional, né, que a gente acaba estopando e virando a mão num contexto ruim e o mercado cobra, né? Quando a gente tem uma certa indisciplina, o mercado aproveita e vai cobrar a tua disciplina e é o que vai te trazer resultado, tu ter disciplina e mudar o teu comportamento. E no mercado, quando tu não tem disciplina, tu paga com dinheiro, mexe no bolso. É dolorido, é desconfortável, a gente fica com raiva, frustração, é um sentimento que se tu não tem um limite financeiro, ó, aqui pode observar que eu trabalho com trava, ó. Estou trabalhando com trava, justamente para me limitar a não entrar em overtrading, e mesmo assim tem que respeitar o teu GR no dia, e hoje foi um dia que eu acabei saindo do meu GR. Foi na quarta-feira, já foi um ponto a se observar, que eu acabei saindo um pouco do GR, busquei aquele valor a mais, e hoje o mercado cobrou aquele valor a mais na perda. Então, uma indisciplina no outro dia acaba gerando indisciplina nos dias seguintes e o mercado cobra. Mas bora para a leitura. Hoje o mercado abriu com uma barra de venda, um gap de baixa, abaixo da 200. Então ele teve um rompimento aqui, ancorado na 200. Isso aqui já sinalizava aqui um possível movimento de baixa para continuar o dia. Mas também a gente estava num fundo macro, né? Vamos tirar o zoom aqui. A gente está numa mínima, um fundo macro. E ele poderia fazer movimentos de compra. Olha onde que ele estava ali. Aqui eu deixei traçado do dia anterior. Ele formou uma cunha. A gente pode observar aqui uma cunha, um rompimento lateral. Ficou aqui um power breakout. E ele poderia, comentei ontem, né? Poderia ir tanto para cima quanto para baixo, porque dá o mesmo ponto. Que ele rompe um canal e anda de lado, ele sinaliza que ele está fraco na compra. Mas ao mesmo ponto que ele rompe uma cunha que está subindo e anda de lado, ele sinaliza uma fraqueza também. Então ele pode ir para cima. Então ele está com uma fraqueza no rompimento do canal para reverter para cima e uma fraqueza do rompimento da cunha para ir para baixo. Então aqui era 50-50, ele poderia ir para cima quanto ir para baixo. A gente pode observar que ele teve fraqueza, olha, rompeu para baixo, mas mesmo assim, após quebrar uma estrutura de um canal de baixa, ele quebrou fraco, mas aqui ele subiu em formato de cunha e rompeu fraco também. Então ele estava com a fraqueza para os dois lados. E a gente pode observar que o dia foi um pouco lateral, né? Não andou muito. Porque a gente está naquela guerra comercial agora e ainda vamos ver as medidas aí do governo. Hoje eu vi as notícias em relação ao Lula tentar conversar com o Trump para ver em relação às tarifas, né? Trump aí falou que não quer conversar ainda com Lula, então o risco aí de realmente termos uma tarifa de 50% é grande e o mercado está indeciso. O mercado vai aguardar mais informações antes de estar tomando decisão. E aqui a gente fez uma abertura e eu tracei o fibo do topo para a mínima do dia anterior. Aqui. E ele abriu. Então eu já aguardava um mercado mais lateral para o dia de hoje. Então aqui eu já peguei a primeira reversão do dia. Ó, uma falha do meu 1.8. Eu acreditei que ele fosse fazer já um pullback. E ele fez. Mas aqui eu protegi. No momento que ele deixou essa barra
de rejeição aqui, uma falha, né, da 9, ele poderia iniciar aqui uma segunda puxada antes de reverter para compra. E aí eu acabei protegendo no 0 a 0. Conservei a operação, não queria ver ele voltando, eu queria ver ele revertendo indo reto. Nesse ponto, né, não queria ver ele voltando porque ele poderia fazer um fundo mais baixo antes de iniciar uma reversão. Então eu protegi, saí no 0 a 0. Aqui, novamente, eu fiz a compra, mas aí já foi acima da barra dos 5 minutos. Ó, 5 minutos. E aqui ele deu um bom tipo bar reverso aqui, ancorado na região de 50. Gostaria de ver esse tipo bar reverso mais para baixo aqui. Foi muito acima. E ele acionou a barra, mas aqui a gente tinha o suporte, né, dessa acumulação do dia anterior. Ó. Então a gente tinha um suporte aqui importante, que ele rompeu, e ele se torna uma resistência. E aqui ele já bateu na média 9 e não deu continuidade. Aí já é arriscado, eu gostaria de ver ele indo reto, porque a gente está trabalhando abaixo da 200. Então eu gostaria de ver ele subindo reto e não falhando o movimento. Aqui eu poderia ter protegido no 0 a 0, no momento que ele deixou uma barra interna aqui na média 20. Demorei para tomar a decisão e o mercado não espera. O mercado veio, eu acabei estopando aqui na VWAP. Outro ponto que eu poderia ter protegido no 0 a 0 e aguardado um pullback aqui, foi um trade meio na emoção. E acabei errando aqui, poderia ter botado no 0 a 0 e ele voltou aqui, teria tirado no 0 a 0. Zeraria sem prejuízo a operação novamente. E aqui acabei virando a mão. Aqui foi um trade emocional. Foi um trade emocional porque o contexto estava ruim. Ele não tinha uma formação boa ainda para tá entrando na venda. Ele fez uma pernada aqui, uma sequência de compra fracas, né? Barras fracas. Tinha uma puxada boa na venda já. Então tinha pressão de venda. Tínhamos as médias curtas trabalhando abaixo da 200. Ele rejeitou o suporte dessa consolidação, mas o contexto aqui da VWAP ainda não estava ideal para uma boa matemática da operação. Uma entrada ruim, um trade emocional. Poderia ter aguardado aqui uns minutos para estar realizando uma nova operação. É um ponto a evoluir que eu observei hoje, né? E no outro dia também fiz alguns trades emocionais, mas faz parte. A gente muda um pouco o operacional e a gente vai se adaptando aos poucos, vai evoluindo aos poucos. Não dá para estar se cobrando tanta perfeição, porque a evolução vem aos poucos e a mudança vem com a disciplina. E aqui eu realizei uma compra. Aqui eu estopei, né? No momento que ele armou aqui, vamos ver aqui, como ele estava com a VWAP aqui por baixo, aqui foi um trade bem ruim também. Ele estava formando aqui uma bandeirinha. Eu ainda estava com um viés comprador ainda. E aqui ele armou um fundo duplo, né? Armou um fundo duplo. Só que o contexto das médias estava totalmente vendedor. Leitura errada. Leitura ruim. Tínhamos aqui um suporte macro. Aqui, né, que ele rejeitou. Mas a média 20 e a 9 sempre se mantendo alinhadas. E aqui era um padrão para venda aqui, ó. Ele até deu um padrão de venda aqui. Ó, um PCzinho rompendo fundo. Fiz aqui uma... Deixa eu tirar aqui. Olha, foi fazendo um alargamento aqui. Micro, né? É um canal que vai expandindo. Aqui começa um range mais curto e aqui ele expande. Então ele iniciou a reversão aqui. E aqui foi uma boa venda, ó. Excelente venda, as melhores operações do dia. Ancorada na VWAP, ó, a VWAP por cima. Ele armou já um pivô de baixa, né? Ó, pivô de baixa.
a favor da média de 200. Seria aqui o padrão da Fab Four, né, do Oliver Velez, que é aquele rompimento da 200, médias curtas e uma forte barra aqui a favor do movimento da queda, e favoreceu a venda. Infelizmente acabei estopando aqui. Estopei, acabei saindo da gestão. Usei um stop técnico, poderia ter protegido aqui nesse fundo, mas faz parte. Não vou acertar todas as operações e são pontos a corrigir. Aqui deu um padrãozinho de venda. Uma boa entrada também, porque ele rompeu o suporte da mínima do dia. Aqui. Só que aqui a gente está vendendo baixo, numa grande lateralidade, né? Aqui ele se tornou uma grande lateralidade, ó. Virou um grande caixote. Então ele buscou a parte superior e agora trabalhou na parte inferior e acabou fechando no centro. Deixa eu apagar esse aqui. Ó, virou uma grande lateralidade e acabou encerrando no meio dela, ó, certinho, no suporte aqui macro. Então a gente está vendendo baixo numa lateralidade. A gente pode observar que ele rompeu, aqui deu uma boa venda, um pullback pós-rompimento, um bom to-buy reverse ancorado na 20 e na 9, ó, a 9 alinhada para baixo e a 20 também, sempre se mantendo abaixo do preço. E aqui ele já deu uma barra externa aqui, ó. Esse tipo de barra a gente não quer ver em rompimento, essa aqui. Ó, é uma barra que vem acima e vem abaixo da anterior contra o movimento de venda. É o tipo de barra que a gente não quer ver no rompimento. A gente quer ver barra de continuidade, uma barra externa. Ó, aqui deu uma barra externa, ó, no rompimento, mas a favor da venda, mas a gente pode ver que ela não desenvolveu. Então é uma barra ruim. Aqui ela já sinalizou que era uma barra ruim, para a gente estar observando um rompimento. Então ele já deu vários sinais aqui, ó. O primeiro rompimento da mínima, ele já deu um martelo aqui na compra. Deu barra na venda, com pavio abaixo, vem, rompe, barra externa. Então ele já estava fraco o movimento, ó, to-buy reverse, pullback. Aqui, mesma coisa, renovou a mínima, barra de falha. Rompe de novo, barra externa. Então aqui é um ponto para a gente já estar saindo da posição ou protegendo pela média. E não deixando na máxima aqui, né? Porque aqui ele acabaria estopando e pagando mais caro, né? Ou protegeria no 0 a 0 a operação. Aqui ele até deu uma barra compradora, mas está operando contra média de 200, contra a VWAP. Chegou a desenvolver aqui. Até poderia fazer uma compra. Aqui, 470 pontos, é um stop grande. Mas aqui já deixaria no 0 a 0, né? A barra dessa voltando, protegeria no 0 a 0. Aqui ainda favorecendo o movimento da venda, teve uma boa rejeição da 200 e já armou um topo duplo. E aqui ele fez uma boa ancoragem respeitando a VWAP. Ó, voltando para baixo das médias. Aqui a entrada foi pelo 5. Aqui, ó, o contexto da 20, sempre se mantendo por cima da 9. E aqui a gente já tinha a VWAP trabalhando por cima das médias do 5. E aqui deu um bom to-buy reverse. Pelo 2 estava meio bagunçado ainda. Mas deu ali, ó, um to-buy reverse, só que ainda tínhamos a 9 aqui por cima da 20. Ainda estava meio bagunçado pelo 2, mas pelo 5 deu uma boa entrada e veio renovar a mínima novamente, chegou a andar 470 pontos. Aqui novamente falhou a fundo, é o tipo de barra que a gente não quer ver
na região inferior de uma consolidação, que ele sinaliza fraqueza para romper. Quando ele chega numa consolidação, baixa numa consolidação, ele tem que acelerar o movimento e não ficar falhando, porque o risco dele voltar para o meio é grande. Além do detalhe, né, que aqui a gente teve uma correção profunda, né? Esse é um ponto que, quando a gente tem uma correção muito forte aqui, por exemplo, 1000 pontos, né, de correção, aqui já é para estar zerando a posição ou protegendo no barra-barra, que provavelmente, se ele falha, ele vai fazer uma correção profunda, novamente. Aqui a entrada foi pelo 2. Ele veio fazendo uma divergência no FE. Ó. Fundos ascendentes e aqui fundos descendentes, formou um padrão de cunha e aqui ele rompeu, armando aí um fundo duplo. Fez o pullback pós rompimento, olha, rompeu, fez o pullback com uma divergência, poderia entrar nessa barra aqui, bem bonita a barra, rompendo, fechando acima do topo anterior, ancorado na inversão da 9 com a 20. A gente pode observar aqui que a 9 estava por bastante tempo, ó, por baixo da 20, então é um bom ponto de inversão. Não é aquele tipo de inversão que tem várias inversões antes, um movimento meio bagunçado. É uma inversão que vem há algum tempo com as médias alinhadas, ó, por mais de 2 horas, e aí sim a gente tem uma inversão com uma boa barra e um contexto, né, de fundo duplo, rompimento de cunha, e uma divergência no IFR, uma entrada bem boa. E foi buscar aqui, né? Voltou para o centro da lateralidade, andou mais de 500 pontos. Uma excelente entrada no dia também. Vamos ver pelo 5. Pelo 5 a gente ainda tinha a 20 por cima aqui, né? Mas foi uma boa barra aqui, fechando também acima do topo anterior e com divergência no FE. Uma entrada aí de price action, só o contexto da 20 ainda que não estava ok. Aqui a gente já teve a 9 passando por cima da 20. Poderia entrar aqui, só o risco de rejeitar a média de 50 aqui, né? Mas aqui também é uma entrada boa. Stop de 160 pontos. Aqui eu acho que pelo 2. Aqui já é uma entradinha mais arriscada. Já estava alto aqui, né? Ele foi fazendo um canal expandido nesse movimento. Já mais arriscado, né? Ou consideraria aqui uma cunha. Ele teve o rompimento, ó, deu 1, 2, 3 puxadas, rompeu, respeitando a 9 e a 20, já trabalhando por cima da 200, respeitando a VWAP, e aqui ele armou um fundo duplo. Fez um pullback em forma de fundo duplo, rompimento fraco, barras rejeitando, ó, com pavio abaixo, e aqui um bom tipo a reverse ancorado na 9 com a 20, entrada de livro aqui, ancorado na 200, não evoluiu muito porque a gente estava no meio de uma lateralidade, né? E o mercado ficou flat o restante do dia, mas foi uma entrada que pagou pelo menos 1 para 1 aqui, um stopzinho barato, 80 pontos, foi até a máxima aqui, até o 250 pontos, tem a média de 500 aqui e já parou por aí. É isso aí, pessoal, essa foi a minha análise de hoje. Infelizmente, essa semana acabei encerrando no 0 a 0. Fiz uma gestão ruim hoje. Aqui deu raiva aqui, que aqui eu estava na venda e acabei estopando. Faz parte, não teria estopado aqui se tivesse deixado em cima da barra, mas não vou acertar todas as operações. Importante é respeitar o limite, estopar, que segunda tem mais mercado. Tamo junto, pessoal. Bons trades a todos. Se gostou, deixa um like, se inscreva aí para estar assistindo a mais fechamento de mercado. Não vou deixar de mostrar o meu loss.
porque é um diário de trades e eu vou compartilhar minhas operações e espero que ajude quem está começando no mercado a ver que realmente, mesmo com algum tempo de mercado e tendo um conhecimento técnico, a gente vai ter operações que a gente vai ter erros emocionais e comportamentais, e a cada mudança que a gente faz no operacional, a gente tem um tempo para estar adquirindo uma evolução com aquele tipo de mudança e faz parte. Valeu, tamo junto. E segunda tem mais mercado.